Com quase 30 anos de trajetória na imprensa escrita, o historiador e escritor Jorge Inocêncio da Costa reúne agora 50 das suas crônicas mais marcantes no livro Páginas de Jornais. Este é o quarto livro independente escrito por ele. A obra passeia por temas históricos, sociais e afetivos, sempre com o olhar sensível de quem vive e compreende a alma de Matão. Essas 50 crônicas, elas surgiram dos 27 anos que eu escrevo no jornal. Então isso, ele tem o ânimo de preservar a história de Matão. Muitas dessas crônicas hoje, elas retratam crônicas póstumas de pessoas que já não estão entre nós e que a gente quis resgatar a memória. Matão ela é uma cidade tão rica no aspecto histórico. Nós temos, por exemplo, a história do Puma, que foi construído pelo Rino Malzone, temos tantos outros fenômenos, e a geração vindoura às vezes não tem a oportunidade de conhecer essa riqueza de histórias. Então eu quis resgatar essas histórias que eu escrevi ao longo dos 27 anos sobre Matão, dessas grandes personalidades e dessas grandes invenções que Matão teve, e trazer nessa obra. E o que o leitor pode esperar ao folhear Páginas de Jornais? É uma viagem pela história de Matão. Desde ali do começo, tem uma crônica sobre Caibar Schutel, que foi o primeiro intendente, trago a biografia dele. Depois eu vou passeando pelas personalidades e pelos grandes fatos que nós tivemos em Matão. Então, assim, eu tento trazer aqui toda a minha vivência, todas as histórias que eu colecionei. Tive a felicidade de conviver com muitas dessas pessoas, como os fundadores aí da Marquesan, da Baldan, da Bambose. Então, isso me trouxe um acervo que eu converti em crônicas, que eu entendo ser muito rico e deve ser preservado. Bom, por você ter quase 30 anos de escrita, né, na trajetória escrita, a gente imagina que tem muita história. E quais critérios foram utilizados para a seleção das crônicas que integram o livro? Eu entendo que assim foi realmente a minha sensibilidade, as minhas favoritas sobre Matão. As crônicas, que nem eu tenho uma crônica que eu gosto muito, que é sobre um livro que foi escrito da memória dos italianos no Brasil. Ele é um livro de 1930, da década de 30. Então ele traz um retrato de como era Matão na década de 30, como a cidade se desenvolvia. Então eu fiz uma crônica em cima disso e trago aqui para se ambientar. Então realmente foi pela minha seleção, não tem assim um aspecto, são minhas crônicas favoritas aí ao longo desses 27 anos. E ao longo de quase dessas 3 décadas escrevendo para os jornais, periódicos, como você percebe que o município mudou? O município, eu falo que a grande referência são as indústrias, né? E as indústrias hoje cada vez mais pujantes. Eu vejo assim, embora tenha nascido em São Bernardo do Campo, eu vim para Matão com 1 ano e meio. Então eu vi muita coisa mudar. E em termos de indústria, hoje Matão é uma das cidades, salvo engano, a cidade que mais produz suplemento nutricional na América Latina. E era uma indústria que não existia, era um mercado que não existia há 20 anos atrás. Então eu vi esse mercado nascer, eu vi essas indústrias hoje se tornarem gigantes a partir assim, de empreendedores locais. Então isso que eu vi mudar, surgir novas tecnologias que colocaram Matão realmente no pioneirismo industrial. A obra ela aborda temas locais ou também discute questões mais amplas do Brasil? Não, a obra ela é local, a gente aborda, é óbvio que a gente aborda o contexto, nós temos, como eu citei o caso, por exemplo, do Puma, ele foi algo que transcendeu a história de Matão, né? Como também nós temos o caso da festa de Corpus Christi, foi outro evento que transcendeu não só
a Matão como transcendeu até a tradição católica. Hoje é uma referência Corpus Christi para qualquer um, como um fato, eu sempre digo, Corpus Christi é um fator artístico de Matão, ele não é só religioso. Então, no entanto, nós tivemos destaque desde a década de 60, na revista O Cruzeiro, na revista Veja. Então, assim, dessa maneira, sim, se transcende no ambiente nacional, mas são realmente histórias que ocorreram aqui na cidade. E já tem alguma data ou local previsto para o lançamento? Não, nós estamos concluindo isso nos próximos dias e aí a gente vai estar divulgando, mas eu penso, se possível, colocar no calendário do aniversário da cidade em agosto. Bom, então, para quem quiser conhecer melhor a história de Matão, essa obra, quando será lançada, vai ser um ótimo ponto de partida, né? Exatamente, eu penso assim, o papel que eu tento fazer como matonense, assim, digo que nasci em São Bernardo, mas tenho a felicidade de ser cidadão matonense hoje, e realmente preservar. Já fiz um documentário sobre a história de Matão com 600 fotos em 2006, escrevo a história de Matão há 27 anos, recuperei o documento mais antigo da história de Matão, que foi a escritura de compra e venda da gleba de terra que deu origem à cidade. Então, assim, essa obra realmente é para imortalizar aqueles que vieram antes de nós, para que não sejam esquecidos. E há planos para lançar outros livros baseados nessas crônicas? Sempre, né? Porque assim, a gente sempre vê como a cidade é muito dinâmica, né? Então a gente sempre vê nascendo grandes coisas, grandes histórias, e eu tento contribuir com essas crônicas, e a hora que tem um acervo considerável, com certeza vamos lançar o volume 2.